cirúrgicas para o transplante de fígado, os resultados e a discussão do tema, e depois eu passo brevemente a outra aula que ela é bem parecida, mas ela tem alguns aspectos epidemiológicos, enfim. Então, como eu já comentei, algumas situações de dificuldade no intraoperatório do transplante hepático. Acho que a principal dela é trombose de veia porta, pacientes com cirurgias pregressas. Lembrando que você pode ter associação de trombose de veia porta com cirurgias prévias, né? E a situação fica muito mais difícil, porque a circulação colateral exuberante, a transformação cavernomatosa não vai estar restrita ao hilo hepático, na verdade, pode ter muitas varizes em aumento, na própria musculatura, são casos bem difíceis, né? Os retransplantes tardios, em geral, são difíceis, cirrose alcoólica pode ter alguma dificuldade, doenças colestáticas e peritonites pregressas, mas com certeza aí a trombose de veia porta é a que tira o sono do cirurgião aí na madrugada. Você que tem insônia, né, vai ficar noites sem dormir, sonhando com os trombos, né? Então, no passado, a trombose de veia porta era uma contraindicação ao transplante, em razão das dificuldades técnicas e da alta mortalidade. Posso atender o telefone a uma urgência aqui? Um segundo, pessoal? Claro, claro, claro. Tranquilo? Pode. Só um segundo. Em 85, no Bayer Shaw. Vou mostrar, acho que tem na outra aula, tem uma figura. A estratégia que ele utilizou foi bem simples, né? E com uma série de avanços técnicos e cuidados no pós-operatório, o transplante de fígado no contexto da trombose veia porta é rotina nos grandes centros, né? Não porque houve uma evolução específica em relação a isso, acho que até houve, mas o transplante como um todo melhorou, né? Então, não tem dúvida, fazer transplante nos anos 80 era uma história. Eu lembro que quando eu passei no estágio de transplante no HC, no começo dos anos 2000, eu passei em 99, em janeiro de 99, cada transplante era um evento, né? Então, 30 bolsas de sangue, mais plaquetas, plasma de reserva, muitas horas, bypass, né? Toda aquela confusão. Então, mas sem dúvida, apesar da progressão, com certeza é uma situação que merece aí respeito, né? Porque vários cirurgiões de qualidade, experientes, etc., todos têm uma história para contar aí com trombose de veia porta, né? A revascularização ideal, pessoal, dentro do contexto da trombose de veia porta, ela deve levar em consideração alguns aspectos. O primeiro dele é descompressão adequada do território portal, né? Segundo, um fluxo adequado para o enxerto. E terceiro, perfusão do órgão com circulação splanchnic. Se fosse só perfundir um órgão com qualquer sangue, estava resolvida a trombose veia porta, né? Você botava um enxerto ali vindo da cava, etc., estava resolvido, ou da via renal. Se fosse a via renal direita, a via renal esquerda, estava resolvido. Mas você precisa descomprimir o território portal, perfundir o enxerto com sangue mesentérico em razão dos fatores tróficos, né? Os modelos experimentais dos anos 50, 60, e mesmo a cirurgia para o tratamento da hipertensão portal, isso ficou muito bem documentado. O fígado precisa ser perfundido com sangue do território mesentérico. Então, a trombose de porta leva um sangramento aumentado no intraoperatório, em razão da circulação colateral, né? Você pode ter as dificuldades para revascularizar o enxerto. Eu já tive a infelicidade de não conseguir revascularizar um enxerto no HC, não tinha fluxo de nenhum vaso, a veia renal era fina, sem shunt, e mesmo que você consiga perfundir o órgão com um shunt adequado, a descompressão pode ser do território portal, ainda pode ser inadequada, porque a circulação pode ser absolutamente fragmentada. Você pode ter territórios na circulação mesentérica que não se comunicam. Então, você consegue fazer o transplante, você descomprime algumas vezes apenas parte do território. Em relação à epidemiologia e fatores de risco, ela ocorre em 10 a 15% dos cirróticos, né? 6 a 11% dos transplantes de fígado. Aqui os clínicos aí que vão te acompanhar vão ter que desenvolver o protocolo aí de avaliação de trombose veia porta no pré-transplante, uma vigilância
ativa para casos onde há pode haver suspeita de trombose de veia porta. Os fatores de risco: presença de shunt porte sistêmico, sangramento varicoso pregresso, esplenectomia prévia, plaquetopenia, alterações dos anticoagulantes naturais, né? Quanto mais grave o paciente, mais chance de ter trombose de veia porta, do A para o B para o C, em relação ao Child, né? Diminuição da velocidade do fluxo portal, que faz parte, né, da fisiopatologia da hipertensão portal. E aqui, idade avançada e sexo masculino, várias séries mostrando aí os fatores de risco para trombose de porta dentro do contexto da cirrose. Essa é a classificação mais utilizada, é a classificação de Iredell, já é uma publicação antiga, bastante expressiva. Então, o grau 1, a gente tem aqui menos de 50% de comprometimento da luz portal, sem ou com mínima obstrução da veia mesentérica superior. O grau 2, com obstrução maior do que 50%, incluindo obstrução total. O grau 3, com obstrução completa da veia porta e da veia mesentérica superior proximal. Então, é uma situação onde ainda você consegue utilizar a veia mesentérica superior para fazer anastomose. E o grau 4, com obstrução completa. Ah, mas e a veia esplênica? A veia esplênica está escondida aqui atrás do pâncreas, né? Muitas vezes, se você tiver uma trombose completa e uma veia esplênica muito dilatada e o acesso for possível, você consegue fazer anastomose aqui com a veia esplênica, mas o Rafael e a Fernanda, que tem bastante experiência em cirurgia do pâncreas também, percebem aí que muitas vezes ela fica escondida, né? Não é tão fácil acesso, né? O diagnóstico é obrigatório que seja feito no pré-transplante, né? Porque a estratégia cirúrgica vai depender desse diagnóstico. Se infelizmente esse diagnóstico acontecer no intraoperatório, você vai ter que explorar alguns sítios para ver se tem shunt disponível para revascularizar, tentar uma trombectomia. Então, sua estratégia já pode entrar vendido no procedimento cirúrgico. Hoje, dificilmente isso acontece num serviço que faz tomografia para todos os pacientes em lista de transplante e com intervalo regular. Então, todas as vezes que a gente entrou em fria, vamos dizer assim, eram pacientes que apresentavam apenas ultrassom de avaliação pré-operatória, com intervalos longos entre ultrassom e outro. Lembrando que a sensibilidade do ultrassom, para os graus intermediários, ela é limitada, né? Então, quando tem uma trombose total, é fácil o cardiologista ver. Mas, às vezes, um grau 2, que pode dificultar a sua... um grau 1 inicial, um grau 2, pode comprometer bem a sua condução. Então, aqui tem alguns dados mostrando que 12 a 64% dos casos são diagnosticados apenas na cirurgia. Isso vai depender muito do seu protocolo pré-transplante. Como o protocolo de vocês acredito que vai contemplar tomografia para todo mundo, então acho que vocês não vão ter esse tipo de problema. Em relação à sensibilidade, aqui tem uma sensibilidade global de 73%, né? Não é muito alta, né? Veja que assim, grau 1 um pouco, grau 2 um pouco melhor, grau 3 e grau 4, em geral, é fácil ele diferenciar. Mas o comprometimento da mesentérica superior, que pode ser crítico, ele não consegue, muitas vezes, fazer essa distinção. Então, o Doppler é como triagem, pessoal. É obrigatório a realização da tomografia em qualquer suspeita, ou da ressonância. Estratégia cirúrgica. Você pode fazer a ressecção e anastomose primária. Para que isso aconteça, você precisa ter uma boa extensão de veia porta dissecada no hilo hepático. A gente fez isso em alguns casos recentes. Você consegue posicionar o clamp bem justo ao platô pancreático, permitindo ali a colocação, interposição do enxerto venoso. É muito difícil você fazer a anastomose direta ali nesse coto
da veia porta ali com velocidade, porque é bem delicado. Então, o ideal é assim. Aí eu consigo secar o máximo da veia porta na sua porção proximal, né? Para permitir que você coloque um clamp. Muitas vezes você consegue ali ressecar a trombose e fazer uma anastomose primária com interposição de um enxerto. Essa é a situação mais favorável, vamos dizer, no contexto do transplante, apesar de demandar aí bastante paciência e delicadeza para a confecção da anastomose. O segundo passo é remover o trombo ali no hilo hepático. Remoção de trombos que se estendem até a veia mesentérica superior, eu já vi, mas é bem difícil, pessoal. Principalmente se tiver calcificação associada. Então, muitas vezes o doente já tem um antecedente de cistossomose e por alguma razão progrediu para uma cirrose hepática. E lembrando que a cistossomose pode cursar com calcificações ali dos vasos. Quando você olha e tem essas calcificações, dificilmente você vai conseguir remover. Tem vídeos na internet, eu já vi fotos de congressos com remoção de todo o trombo em tromboses grau 4, impressionante, mas na prática, até hoje, não vi sem acidentes. A dificuldade é essa, se você remover um trombo e tiver um acidente ali na raiz do mesentério, você pode ter muita dificuldade para fazer um controle. Então, a trombectomia, quando ela é reservada a segmentos do hilo hepático, acho que você pode ser relativamente bem agressivo, porque se o acidente for ali no hilo, simplesmente você vai ter que fechar a porta e puxar um enxerto ali da veia mesentérica superior. Agora, se o trombo vai até a mesentérica superior, acho que muito cuidado com isso. Tem um indiano que descreveu uma técnica bastante interessante, acho que vale a pena, eu passo depois o link para vocês. Ele libera bem a veia porta no hilo, ele libera a veia mesentérica superior num acesso semelhante à duodenopancreatectomia, ele liga as tributárias que estão junto do pâncreas com acesso do túnel da duodenopancreatectomia e puxa toda a veia mesentérica superior e porta para baixo do pâncreas. Ele consegue fazer uma trombectomia ali bem agressiva, porque a veia fica todo sob controle dele. Na alternativa em tromboses, ou quando você não consegue remover o trombo para tromboses mais avançadas, são os condutos venosos, né? Com certeza, os condutos de escolha são a veia mesentérica superior e a veia gástrica esquerda. Isso aqui vai depender muito da experiência com que você tem com cada um e o acesso a cada um deles. Muitas vezes a veia gástrica esquerda ela é dilatada, mas ela tem uma porção retrogástrica escondida ali atrás do estômago, então o acesso é bem difícil. Às vezes a pequena curvatura é congelada, teve vários episódios de peritonite, então pode ser que ela não seja muito fácil o acesso. Na veia mesentérica superior ali, da mesma forma, muitas vezes o paciente tem ascite volumosa, peritonites de repetição, etc. E todo o mesoentéreo e mesocólon vai estar bem espessado com acesso difícil. Qual que é a recomendação? Se você tiver essas duas varizes, você fica bem tranquilo. Para entrar numa cirurgia com uma única variz é uma coisa mais perigosa, mas infelizmente às vezes a gente não tem opção. Se eventualmente não tem mesentérica superior, não tem gástrica esquerda, você tem uma grande variz no hilo de fácil acesso, você usa uma variz pericoledociana, você pode utilizar a veia gastroepiploica, etc. Então, diversas varizes já foram descritas, varizes tributárias já foram descritas para revascularização. Quando eu estava em Indiana, o Tector e o Rodrigo me chamaram, não, vem uma revascularização aqui com a veia mesentérica inferior. Ficou lindo, só que aí não funcionou, né? Acabou obstruindo e foi para retransplante multivisceral e transplantou num período bem curto. Na presença de trombose total, pessoal, com ausência de colateral, a gente tem algumas alternativas. A primeira delas é a hemitransposição cavo-portal. O fundo significa o quê? Perfundir o fígado com sangue da veia cava. A gente vai ver que tem alguns inconvenientes em relação a essa técnica.
primeiro em relação à manutenção da ascite pós-operatória, lembrando que os princípios são perfusão adequada do enxerto, descompressão do território portal e perfusão com sangue do território esplâncnico. Quanto mais próximo do hilo, a sua variz, o seu chute, sempre melhor, né? Quanto mais distante do hilo, mais problema em relação aos fatores tróficos a gente pode ter no pós-operatório. E aqui na hemotransposição cavo-portal, você perfunde o fígado. Isso você consegue, mas você não descomprime nada o território mesentérico e não tem fator trófico nenhum, né? Então, existem algumas séries recentes que mostraram melhores resultados, mas historicamente são resultados bem ruins, né? A arterialização portal são relatos de caso na literatura. A complicação maior é a hipertensão do sistema porta associada à arterialização. Muitas vezes a porta fica enorme com a arterialização. Uma outra alternativa é o transplante multivisceral. E uma alternativa que é bem aceita, não é tecnicamente simples, etc., mas é a anastomose renoportal. Então, vejam, em resumo aqui, pessoal, ressecar o segmento portal comprometido com anastomose primária, com interposição de enxerto, remover o trombo, tromboses mais avançadas na presença de circulação colateral de fácil acesso via mesentérica superior, gástrica esquerda e, eventualmente, alguma variz no hilo. Nas tromboses aqui, totais com ausência de colateral, essas são as alternativas disponíveis. Eu acho que a hemitransposição cavo-portal é uma coisa descartada hoje em dia, em razão das complicações de insuficiência renal, trombose da anastomose, manutenção da hipertensão portal e a arterialização portal aqui da mesma forma. A anastomose renoportal, ela é atraente, mas para ela funcionar de maneira adequada, seguindo aqueles princípios, existe a necessidade de um shunt que comunique o território mesentérico com a veia renal esquerda, que é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência nos pacientes com trombose porta e hipertensão portal. A anastomose espontânea, que a gente vê mais comumente, é a espleno-renal, né, pela proximidade entre as duas veias, né? Essa proximidade até permite a cirurgia de Warren, na verdade. E muitas vezes eu já vi, o Rafael deve ter visto, a Fernanda deve ter visto também nos últimos casos, alguns pacientes com shunt lá da gástrica esquerda até a veia renal. Então, a condição sine qua non para você fazer a anastomose renal portal é que você tem uma comunicação entre os dois territórios, esse shunt do território esplâncnico com o sistêmico. O que a literatura aceita são shunts a partir de 1 centímetro. Eventualmente, você pode medir o fluxo que você tem, a velocidade que você tem nesse shunt, ver o tamanho dele e calcular o fluxo, né? Isso eu já fiz em alguns casos e percebi que para o tamanho habitual do enxerto, aquele fluxo ia ser pequeno, apesar do paciente ter um shunt espleno-renal ali limítrofe, né, em torno de 0,9, etc. O transplante multivisceral, quando a gente tiver alternativa nenhuma, mas acho que frente à transposição cavo-portal e arterialização portal, é um transplante que pode devolver muito mais a normalidade da cavidade abdominal do que essas duas alternativas. Dificuldade que nem todo centro faz, né? É uma cirurgia complexa, claro, mas tem um pós-operatório chato, né? No que se refere a imunossupressão, rejeição, doença enxerto versus hospedeiro, enfim, tem alguns outros inconvenientes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A trombectomia, na verdade, o termo mais apropriado é a tromboendovenectomia, né? Então, você vai remover o trombo na veia porta junto com o endotélio, né? Preferencialmente nos grau 1 e 2, né? Você até consegue fazer no grau 3 igual 4. O problema é assim, se tiver um acidente ali para os vasos na raiz do mesentério, o controle é mais difícil. Se você rasgar a porta no hilo, você bota um clamp e fecha, vê a porta em cima, costura, se vira. Mas os acidentes ali abaixo do platô pancreático são mais difíceis de serem controlados. Então, normalmente você
mobiliza um segmento bem razoável da veia porta no hilo hepático, repara aqui com umas pinças hemostáticas, e a estratégia de remoção é diversa, né? Então, você pode utilizar um descolador de dura, etc., vai soltando com tranquilidade. Com certeza o Rafael e a Fernanda já viram alguns casos. Qual que é o problema? Que muitas vezes o trombo se estende até aqui embaixo, a remoção é parcial. Quando você vai lavar, você pode embolizar ramos aqui da veia mesentérica. A parede da porta pode ser bem doente, com chance maior de trombose no pós-transplante. Então, mas é uma alternativa bem factível. Muitas vezes o trombo é crônico e você imagina que você não vai conseguir remover, mas a trombose é parcial e você abre o clamp e vê que o fluxo é adequado, você faz a anastomose só nessa parte aqui, deixando o trombo de fora, ignorando o trombo. Então, você sutura aqui essa parte para evitar qualquer escape que tem aqui por fora do trombo e faz a anastomose no segmento ali, desde que tenha um fluxo adequado. Em relação aos condutos venosos, você pode usar mesentérica superior e gástrica esquerda, e com certeza são as varizes de escolha, né? Claro, se for um grau 4, a mesentérica superior vai estar completamente obstruída, você vai usar a gástrica esquerda ou uma outra variz. Olha essa gástrica esquerda aqui, né? Enorme, né? Pedindo para ser lesada no intraoperatório com a mão do auxiliar, não é, Rafa? Então, são vasos bem frágeis, pessoal, mas você consegue botar um clamp com tranquilidade, fazer uma anastomose término lateral, é bem factível, vários centros fazem, perfunde bem, etc. Mas a parede do vaso é bem frágil, né? Muitas vezes, aqui você consegue fazer anastomose direto, sem interposição de enxerto, às vezes, mas eu já vi isso rasgar, sangrar. Se for a sua única variz disponível, você perdeu o transplante, né? Então, lembrando disso. Aqui é uma fotografia lá do HC em preto e branco, uma anastomose aqui na veia mesentérica superior, bem tranquila, aqui passando já o conduto venoso no andar supramesocólico. Então, trombose total com ausência de colateral, né, que são as condutas de exceção. Com certeza, nos últimos anos, o que ganhou mais força foi o transplante multivisceral e a anastomose renoportal, né? São, com certeza, as alternativas com melhores resultados. A hemitransposição cavo-portal, então é perfusão da veia porta com circulação sistêmica através de uma anastromose entre veia porta do enxerto e a veia cava inferior do receptor em sua porção aqui suprarrenal, pessoal. Qual que é o problema? Sem descompressão do território mesentérico portal, com formação de ascite, insuficiência renal e trombose. Aqui, essa fotografia é do Paulo Massarolo. Então, é uma hemitransposição cavo-portal, uma anastomose cavo-portal. Aqui a veia cava do receptor, a veia porta anastomosada. E aqui, se você simplesmente fizer essa anastomose direto, o sangue passa batido, né? Ele fala, pô, por que eu vou passar pelo fígado que tem resistência se não tenho nada pela frente? Então, há necessidade de você provocar aqui um estreitamento, né? Então, com isso, você causa hipertensão, além do território porta, que já está hipertenso e não foi descomprimido, hipertensão do território venoso aqui. Então, tem insuficiência renal, acentuação da ascite, etc. Anastomose renoportal, pessoal. Então, pode ou não ter descompressão do território mesentérico portal. Se você não tiver esse shunt disponível com além de 1 centímetro, pode não ter descompressão do território esplâncnico. Lembrando que muitas vezes a trombose é complexa, tem circulação colateral, mesmo que exista esse shunt, a descompressão pode ser incompleta porque existe compartimentalização do território esplâncnico. Você acaba reservando para pacientes com shunt esplenorrenal espontâneo ou cirúrgico. Muitas vezes o paciente já fez um ORREN, etc., ou alguma outra revascularização. É claro que você vai usar sempre aqui a veia renal esquerda por questões óbvias, né? É ela que acaba recebendo a circulação colateral. Então, vejam aqui a veia porta, um fluxo hepatofugal, né?
aqui a veia esplênica e aqui a grande colateral. Muitas vezes você tem várias colaterais pequenas, né? Todo mundo discute, você vê nas reuniões, o tamanho da veia renal é 2 centímetros. Não interessa o tamanho da veia renal, o que interessa é o tamanho desse shunt, na verdade, né? Porque a veia renal tem um bom calibre, ela é elástica, você consegue ajustar com o tamanho da porta. Mas o que conta, na verdade, é o tamanho desse shunt. Se você pretende, de fato, utilizar a veia renal esquerda para fazer revascularização, vale a pena fazer um ultrassom Doppler, medir a velocidade e com o diâmetro do vaso você consegue calcular o fluxo através da fórmula de vazão. O que é vantajoso, que a veia renal ela só tem essa orientação transversal no livro de anatomia, né? Na prática, ela é relativamente oblíqua, então ela casa bem com a orientação da porta. Eu sugiro também sempre ter posição de um enxerto. Então, você interpõe um enxerto de ilíaca, você faz a anastomose com calma, de maneira que no momento do implante, na isquemia quente, você faça uma anastomose muito mais superficial. Acidentes não são incomuns nessa região, né, pela proximidade do shunt, é um acesso chato, você consegue acessar por baixo, mas eu acho mais difícil. E eu acredito que o momento mais adequado é um paciente que já tem circulação colateral, ele já tem a trombose de porta, é no momento anepático, porque o fato dele estar sem porta aqui no hilo não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, na fase anepática, você consegue ter um bom acesso à veia cava inferior, você mobiliza o pâncreas, uma manobra de Cocker, aí você consegue ter acesso aqui à veia renal esquerda. Hoje tem uma febre a respeito da veia renal, vamos dizer, tem em torno de 60 casos publicados aí na literatura, mais ou menos, com uma sobrevida bastante adequada, já tem meta-análise sobre a veia renal, a anastomose renoportal, ela foi publicada esse ano, mas ainda não está disponível online o artigo na íntegra. Foi publicada pela Annals of Surgery, na Annals of Surgery. E vamos indo aqui mais para frente. Arterialização portal, uma imagem bem bacana aqui de um dos artigos, né, mostrando aqui veio a porta com baixíssimo fluxo, etc. Eles utilizaram essa estratégia aqui, acho que foi a gastroduodenal, se eu não me engano, do enxerto, nós estamos usando aqui na porta. Então, são poucos casos, mais relato de caso, etc. Complicações, possível hipertensão no sistema venoso e alterações aí do trofismo hepático, né? E o transplante multivisceral também é uma alternativa hoje bem estabelecida para o tratamento desse tipo de complicação, né? Veja que o transplante multivisceral, dentro do contexto de trombose veia porta, ele pode estar indicado mesmo para pacientes não portadores de cirrose hepática. Em geral, os pacientes que têm trombose de veia porta sem insuficiência hepática, eles acabam evoluindo bem a longo prazo. O organismo acaba desenvolvendo uma circulação colateral, o paciente tem um outro episódio de sangramento digestivo, etc. Mas a longo prazo, os pacientes acabam se resolvendo. Eu tenho pelo menos uns 5 casos de trombose total de porta em não cirróticos, com história aí já de... Alguns têm a trombose há mais de 20 anos, entendeu? Então, são pacientes com a situação controlada, sem claudicação intestinal, sem episódios de sangramento digestivo. E aqui fotografias do multivisceral, né, o produto da evisceração da cavidade, a cavidade aqui eviscerada, né? Aqui a veia cava inferior, o rim direito, um clamp nos ossos das veias hepáticas, o enxerto sendo preparado aqui na bandeja, né? Aqui um dos tipos de reconstrução arterial que a gente faz. Aqui é um PET que contém o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior do enxerto, anastomosada no segmento de aorta aqui do receptor. Lá no doador, a aorta torácica do doador, lá no receptor a gente também usa um segmento de aorta torácica e faz um outro conduíte e costura esse conduíte nesse outro conduíte. E aqui o aspecto final, o enxerto já bem perfundido, funcionando, etc. Problemas, né? É complexo, é caro, né?
Infecção pós-operatória tem 100% dos pacientes. Doença de Xerxes versus hospedeiro também é uma complicação bem consistente, é difícil de tratar, evolui para as formas crônicas, etc. E doenças proliferativas. Esse aqui é um relato do Rodrigo Viana, né? É um transplante multivisceral para trombose porto-mesentérica difusa, um paciente com sangramento digestivo refratário. Chama atenção aqui que era um paciente não cirrótico. Se eu não me engano, ele teve uma trombose portal associada à quimioterapia para o tratamento de um linfoma e evoluiu aí na sua evolução, apresentava sangramento digestivo refratário, então foi indicado um multivisceral. E aqui a principal série de multivisceral para trombose de porta publicada, né? Um artigo bastante conhecido do Rodrigo Viana de 2012, do Annals of Surgery, né? Enfim. Em relação aos resultados aí da trombose portal. Então, é um fator de evolução desfavorável tanto pré quanto pós-transplante. Então, o cirrótico que tem trombose de porta e HRD-C, a mortalidade dele em lista é maior, né? Esses estudos aqui já tem alguns mais atuais e nada mudou muito, né? Então, tem um risco aumentado de óbito em 30 dias, maior necessidade de transfusão e maior mortalidade aí hospitalar. Então, apesar de hoje ser uma terapia bem estabelecida, a maior parte dos centros acabam fazendo, sempre é um desafio, né? Então, tem maior mortalidade, tem maior necessidade de transfusão, maior incidência de trombose arteriopática, de trombose portal, etc. Como eu já comentei aqui, maior número de complicações pós-operatórias, insuficiência renal, não funcionamento primário do enxerto, retrombose, uma sobrevida atuarial inferior em 5 anos. E o grau 1, muitas vezes você não fez diagnóstico ali no pré-operatório, em relação aos controles, a evolução acaba sendo aí bastante semelhante. Aqui é um estudo de 2015, aqui mostrando a trombose via porta em relação aos resultados precoces depois do transplante de fígado, né? São dados aqui bastante expressivos, né? Da UPTN, aqui 3.000 transplantes, ela ocorreu em 7% dos transplantes aproximadamente, um risco aumentado de falência do enxerto aqui em 90 dias, com 1,72 de risco, e mortalidade em 90 dias também aqui mais aumentada. Aqui, comparação das curvas de sobrevida da mesma forma. Aqui, o A aqui, se não me engano, é do paciente, do B aqui as curvas do enxerto. E comparando pacientes com e sem trombose aí de veia porta. Então, vejam, pessoal, existe são bons resultados de qualquer forma, né? Vejam, 95%, 91%, mas quando a gente olha a sobrevida a longo prazo, com certeza aí é inferior. Esse aqui é uma publicação de 2015, né, avaliando a associação entre trombose portal e sobrevida de transplantados de fígado. São 27 estudos, uma sobrevida de pacientes em 1 ano inferior, e quando ele compara a sobrevida na obstrução total versus parcial, evidentemente é inferior, né? E eles acham que nos últimos anos, com certeza houve melhora, etc., sem um menor impacto na sobrevida de 1 ano. Essa é uma série bastante conhecida. A ressalva, assim, a grande discussão é da China, né? O pessoal sempre questiona os resultados chineses, etc., mas é uma série bastante conhecida, com 253 pacientes, é um número, para série única bem expressivo. Então, o grau 1, a estratégia foi trombectomia, grau 2, trombectomia, a mortalidade perioperatória de 0%. No grau 4, trombovenectomia, ele conseguiu remover alguns trombos extremos, né? Enxerto para veia renal e hemitransposição cavo-portal. Veja que é um centro que fez 250 transplantes com trombose de veia porta e não faz multivisceral. E grau 3, trombectomia, enxerto para veia mesentérica superior, e quando existia algum fluxo portal ali, uma complementação do fluxo com arterialização portal. Tratando aqui os resultados em relação à trombovenectomia, né? Uma série de 10 anos, a trombose veia porta aconteceu em 8% dos casos,
não houve diferença na sobrevida atuarial em um ano. Então, a remoção do trombo pode ser bem segura e efetiva. A discussão é se o que usar. No próprio artigo ele discute, eu vou usar heparina, aspirina, etc. Eles tinham um protocolo bem variado que era de acordo com a preferência do cirurgião. Essa outra série aqui, publicada no Annals of Surgery, trombose veia porta em 6% dos casos, também não houve sobrevida do enxerto, não houve diferença na sobrevida do enxerto, retrombose foi maior, mas não teve diferença, e a diferença é que no pós-operatório eles utilizavam ou Destran ou aspirina aí, de acordo com a preferência do cirurgião. Essa série avalia uma série de condutos venosos, né, tanto para a gástrica esquerda como mesentérica superior. Teve maior incidência de trombose de veia porta no pós-transplante, uma sobrevida do enxerto em 5 anos foi semelhante, e quando ele compara os condutos com a trombectomia, ele observa o maior tempo de isquemia fria nos condutos, maior tempo de cirurgia, mas uma menor necessidade de transfusão, né? E sem diferença nas sobrevidas de pacientes, enxertos e complicações. Essa necessidade de transfusão, muito provavelmente, é associada à remoção do trombo. Vocês que já entraram nos transplantes onde a gente faz a trombectomia, normalmente o momento da liberação é igual a sangramento. Então, abre o clamp de porta, puxa o trombo, abre de novo, lá. Então, o paciente perde ali, com certeza, 1 litro e meio só nessa manobra. Então, quando você faz o conduto, simplesmente tem as perdas associadas à hepatectomia, hipertensão portal, mas não há perdas ali da tentativa de remoção do enxerto. Aqui, em relação à arterialização portal, veja, são poucos casos. Aqui uma publicação com um caso, evolução boa em 10 meses, um outro caso, etc. E essa série maior, com 253 casos de trombose veia porta, apenas 2 casos fizeram essa anastomose com arterialização portal. Então, veja, tirar alguma conclusão consistente a respeito disso é muito pobre, né? Em relação à hemitransposição, que é uma série bastante conhecida, ela já é antiga, etc. Ela tem uma série histórica, ela serviu para comparação de uma série de outros resultados. Aqui um N de 23, 7 pacientes tiveram hemorragia digestiva no pós-transplante associada à manutenção da hipertensão portal, e 6 pacientes tiveram trombose da veia cava. E veja que a sobrevida a longo prazo aqui é bem pobre. Então, a hemitransposição e a arterialização portal são alternativas pouco atraentes. Uma meta-análise aqui envolvendo 15 estudos, segmento entre 2 a 48 meses, 74 pacientes vivos no intervalo, mas com muitas complicações. 41% com ascite refratária pós-transplante, disfunção renal em 35%, hemorragia digestiva também uma incidência bem elevada, recorrência de trombose veia porta em 11% e trombose e edema de membros inferiores. Aqui uma outra série aqui publicada na Annals of Surgery, né? Perfusão com sangue do território de cava, né? Aqui ele envolve, na verdade, tanto hemitransposição como anastomose renoportal. Olha, vejam que a sobrevida é até razoável, né? 1 ano de 83%, 3 anos 75%, 5 anos 60%. Isso aqui, o que carrega essa sobrevida adequada são os casos de renoportal. São as hemitransposições, a maior parte das complicações nessa série foram associadas à hemitransposição. Ok? Em relação ao transplante multivisceral para trombose porto-mesentérica difusa, essa aqui é a série bem conhecida do Rodrigo Viana. Foram 25 pacientes, 25 transplantes multiviscerais. A indicação foi trombose grau 4 nesse caso. Um segmento aí de 2,8 anos a mediana de segmento. Aqui as causas de morte aqui no período pós-operatório e a sobrevida em dias. Aqui, então, pneumonia viral bem precoce, uma pneumonia atípica, infarto do miocárdio, sepsis de VHD e sepsis. Eu vejo aqui
a sobrevida do paciente aqui a longo prazo é bastante razoável, em torno de 75% em 5 anos, se eu não me engano o valor exato. Em relação aos dados perioperatórios, o tempo de cirurgia, a mediana de 10 horas, transfusão de concentrados em massa de 30 unidades, né? Chama atenção, né? Então, metade dos pacientes tomaram 30 bolsas na cirurgia, variando de 5 a 146. Teve isquemia fria, tem isquemia quente, aqui não chamam atenção, são intervalos bem parecidos aí com o transplante de fígado. Não teve óbito intraoperatório, teve 4% de mortalidade em 30 dias, UTI mediana de internação 7 dias e hospitalar 40 dias. Aqui, como eu já havia comentado, aqui sobrevida de 1 ano de 80%, em 3 anos 78%, com segmento aí de 2,8 anos, veja que é uma alternativa bastante razoável. Se a gente for comparar esses resultados com os resultados do transplante de fígado no Brasil como um todo, esses resultados do transplante multivisceral são superiores. Aqui era um caso do HC, que essa aula era da época do HC, no paciente masculino de 45 a 46 anos, uma cirrose alcoólica associada à trombose total do sistema portal. O paciente tinha ascite, hemorragia digestiva, peritonites espontâneas e desnutrição. Não existia shunt esplenorenal, que seria uma alternativa factível para esse paciente. Mas, veja, ele tinha muita ascite, era uma ascite refratária, muitas vezes o transplante com anastomose renoportal pode não ser suficiente para o tratamento desses casos. Ele fez um transplante multivisceral, olha que lindo o enxerto do doador, né? É um doador que a gente sonha que todo dia que apareça para os nossos pacientes que estão listados, aqui o enxerto na bandeja, aqui depois da reperfusão, um ótimo aspecto. A equipe, nós participamos, né? O Rodrigo estava aí com a gente, etc. Foi uma coisa um momento bem legal. O aspecto do enxerto bem perfundido, aqui a biópsia do enxerto é uma biópsia de colo, na verdade, que está representada aqui, que não é o ideal. Esse paciente teve uma alteração enzimática, ele chegou a ser reoperado, ele acabou falecendo em razão de uma biópsia hepática. Observem aqui um grande hematoma intrahepático associado a uma biópsia hepática. Então, biópsia hepática também não é uma coisa tão inócua, né? Aqui a arteriografia com tentativa de embolização do ramo sangrante. Evoluiu para insuficiência hepática em razão do hematoma e acabou aí falecendo. Discussões que persistem para grau 2 e grau 3, enxerto para via mesentérica superior, enxerto para variz, ou tentar tromboendovenectomia. Tomar muito cuidado com as tromboses que se estendem ali para a mesentérica superior na presença de calcificação, porque o defeito que você pode criar na tentativa de remoção do trombo pode ser intratável do ponto de vista ali imediato. E os graus 4, com certeza a hemitransposição cavo-portal é uma coisa que eu descarto hoje em dia, acho que reside entre a anastomose renoportal, se você tiver um bom shunt esplenorenal ali espontâneo, maior do que 1 centímetro. Na ausência, com certeza, aí o transplante multivisceral. Aqui era um artigo que a gente tinha publicado de revisão de trombose via porta, com certeza ele já está desatualizado, né? A gente precisa fazer uma nova revisão. Isso aí, pessoal. Dúvidas não? Muito bom, Pécora. Dúvida? É mais recente, ela não tem um enfoque tão cirúrgico, vamos dizer, mas aqui na população geral, estudos de cadáveres com uma prevalência de 1% de trombose veia porta. E nos cirróticos, como a gente já comentou, chegando aqui até 16%. E por que eu, às vezes eu dou aula para os alunos da faculdade, comento de trombose veia porta, todo mundo pergunta, pô, mas por que um cara que é cirrótico desenvolve trombose veia porta, né? Então Virchow, né? Então tem lesão endotelial, né, em razão da hipertensão portal, né? Você tem um fluxo anômalo, o fluxo na cirrose ele é lentificado, é hepatofugal e hipercoagulidade associada aí ao desbalanço de fatores de coagulação na cirrose, né? Então, existem outras classificações de trombose veia porta, né? Então, você pode ter aquela abordagem do paciente não cirrótico e cirrótico. Em geral, os não cirróticos, quando não é associada
a tumores tem uma evolução bastante razoável, tem um esquistossomótico com uma trombose total de porta, está bem tranquilo. Um jovem, hoje com 19 anos, com uma trombose total de porta associada ao cateterismo umbilical na infância, e veja, ele está bem há 19 anos, ok? Então, o cirrótico é o que a gente acaba tendo mais dificuldade. A condução do não cirrótico vai depender das manifestações clínicas que ele já teve e da presença ou não de trombofilia. Aqui são uma série de fatores de risco descritos para trombose de veia porta, né? Então, é importante que é uma complicação que faz parte da cirrose hepática, mas você precisa ficar atento se o seu paciente não tem uma deficiência de proteína C, proteína S, enfim, você precisa ficar bem atento em casos de Budd-Chiari, por exemplo, onde provavelmente existe uma alteração da coagulação que levou à trombose das vias hepáticas e a trombose portal foi uma complicação tanto aí da trombofilia quanto da própria cirrose. Aqui mostrando que tem uma sensibilidade bastante variável, né, para o ultrassom Doppler, é muito operador dependente, se acaba utilizando a tomografia e a ressonância magnética para poder fazer avaliação vascular melhor. É interessante que a gente tem nós que não somos radiologistas. Tem algum radiologista aí? Não. Não tem, né? Não tem, não. Não tem. A gente tem aquela noção equivocada que a ressonância é mais avançada do que a tomo. Na verdade, assim, ela te dá uma resolução maior das vísceras. Por uma série de coisas, ela é pior, entendeu? Para uma coisa que ela é pior é a avaliação vascular, não tenha dúvida disso. Tudo bem, a avaliação da via biliar, nem se discute, mas para avaliação vascular, a tomografia é superior à ressonância, ela acaba sendo o método de escolha aí para a definição da estratégia cirúrgica dentro desse contexto, né? Aqui, aquela publicação clássica do Bayer-Schock que ele fez. Na verdade, a ressecção do segmento comprometido e interposição do enxerto aqui de veia, né? Então, a primeira publicação aqui do transplante de fígado na trombose veia porta foi isso aqui, o Bayer-Schock, a utilização do... Então, vejam, que o coto que a gente tem aqui de veia pode ser bem justo, né? Então, dificilmente você vai fazer uma anassomose primária da veia porta do fígado aqui com tranquilidade. Ok? Aqui são outras séries mostrando a prevalência de trombose de veia porta, se ela é completa ou parcial, etc. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, pessoal. Beleza. Aqui no Journal of Pathology, né? Então, veja aqui, ó, impacto clínico e fatores de risco de trombose de veia porta para pacientes em lista de transplante. Quando a gente olha aqui a porcentagem de trombose de veia porta em pacientes em lista de transplante, a gente percebe aqui que está aumentando, né? Mas por quê? Porque mais pacientes estão sendo listados com trombose de veia porta. Antes era aquela contraindicação, etc. Então, o doente, não vamos em frente, etc. Então, como eu já comentei, aqui são outros estudos que mostram aí preditor de desenvolvimento de trombose veia porta em pacientes em lista, né? Tempo de espera, né? A gravidade da doença, a idade, presença de cirurgia abdominal prévia, carcinoma hepatocelular associado tanto à trombose tumoral como não tumoral, né? A presença de ascite, etc., uma série de outros fatores. O mais importante para os clínicos é sempre ter atenção aos fatores de risco para manter a vigilância no pré-transplante. Aqui é a classificação de Yerdell, como eu já comentei, né? Aqui é um outro estudo muito semelhante, devem estar ficando cansados aí, né, pessoal? Então, vamos ver se mais para frente aqui tem dados mais significativos, né? Essa é uma discussão interessante. Como fazer o manejo da trombose veia porta nos pacientes em lista, né? Então, a gente ouve muito de anticoagulação, etc. Existe uma recomendação forte, alguns centros são bem agressivos. Na prática, a gente acaba tendo muito medo para
de fazer anticoagulação associada a sangramento por varizes, etc. E é uma coisa um pouco equivocada, né? Porque o sangramento das varizes ele acaba dependendo muito mais da hipertensão, do grau de hipertensão portal, do que praticamente dos fatores de coagulação, né? Existe uma série de casos que mostram a permeabilização de tromboses com TIPS, etc., funcionando como uma ponte até o transplante. E lembrando aí do segmento radiológico, o período adequado para isso, né? Eu acho que tromboses grau 3 merecem aí, com certeza, uma tomografia de abdômen com contraste a cada 3 meses, ou em qualquer eventualidade aí de piora clínica. Por que não no grau 4? Porque o grau 4 você vai indicar um multivisceral de cara, ou ele vai ter uma variz enorme ali. Você pode até ter uma conduta expectante para tromboses grau 4, torcendo, rezando para que algum dos shunts dilate mais e você consiga fazer só fígado isolado. Esse paciente que está hoje transplantado, o Marcos, ele tem uma trombose grau 4, ele tinha uma gástrica esquerda que era limítrofe, a gente teve um pouco de paciência, chegou a ser listado para multivisceral, mas ficou numa situação ali com poucos pontos na lista, a chance de aparecer um bom enxerto para multivisceral era muito pequena, o shunt dilatou na gástrica esquerda, a gente acabou indo em frente com o fígado isolado e ele está, acho que a Fernanda pode dizer muito bem, ela passou visita hoje, então, um doente que está tendo uma evolução bastante aí razoável, pessoal. Acho que é isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma dúvida? Não, doutor, muito obrigado pela aula, viu? É uma área que eu, assim, como clínica, ainda não domino tanto, mas é muito bom ver, aprender, estudar, ainda mais com um profissional como o senhor. Muito obrigada. Senhor, pô, não sou tão velho assim, né? O Rafael de vocês está mais velho que... É o